Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Fábio Scanavino, dentista da Cardioped Brasil. O assunto de hoje no nosso Clube do Artigo será a odontologia, de um modo especial tratando sobre os aspectos preventivos e a endocardite infecciosa, sobretudo no zelo, no cuidado e conhecimento dos pais em relação à saúde bucal dos seus filhos, comprometidos ou com uma condição, melhor dizendo, especial, sobretudo cardíaca. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre um artigo cujo título é A Saúde Bucal de Crianças com Cardiopatia Congênita, Consciência, Atitude e Conhecimento dos Pais. É importante deixar claro que, embora seja um artigo de 2009, ele trata de um assunto que é muito recorrente, pois geralmente nós temos esse assunto mais voltado para o tratamento em si, quando a condição bucal já é precária, com lesões de cárie, doença periodontal e etc. E a intenção do nosso bate-papo hoje, por meio desse artigo, é trazer à luz as questões preventivas que estão enquadradas na promoção de saúde bucal. De modo que esse artigo, embora então não seja tão recente assim, ele trata de um assunto importante, que é a prevenção. Bom, eu estou há mais ou menos 4 meses como dentista na Cardioped Brasil, e a gente vem instituindo um trabalho justamente voltado para a prevenção e promoção da saúde bucal dos nossos pequenos, dos nossos pacientes. E esse artigo ele vem a corroborar com estas questões, tá? Bom, inicialmente é importante nós destacarmos os cuidados com a higiene bucal dos pacientes que se encontram numa condição sistemicamente comprometida, sobretudo com cardiopatias congênitas. E a gente sabe que, de um modo geral, muitas vezes esses cuidados não são realizados ou realizados de uma maneira inadequada. Então, esse artigo ele trata justamente de como a gente pode, né, chamar a atenção dos pais e cuidadores em relação à atenção aos cuidados de higiene bucal destes pacientes. Nós temos uma questão importante, que é a desmotivação, muitas vezes, dos pais e dos próprios pacientes, guardadas as devidas proporções em termos de idade, pois, às vezes, né, pela própria condição do paciente cardiopata, e isso pode chegar a ter algum ruído em relação a um tratamento mais efetivo das doenças bucais. Então, existe uma preocupação natural, que é da condição sistêmica do paciente cardiopata, e dessa forma, muitas vezes, a saúde bucal fica em segundo plano. De modo que a persistência do profissional é fundamental. O que nós destacamos, e o artigo também traz luz, é em relação a não desistir nunca. Assim como nós temos uma criança, quando aprende a andar de bicicleta, nós também temos que ter essa resiliência, vamos dizer assim, com o nosso paciente e com os pais. Muitas vezes nós passamos algumas orientações, mas não temos um retorno satisfatório. De modo que não desistir é a nossa meta principal, reforçar os pontos mais importantes em termos de prevenção e nunca desistir do nosso paciente e dos pais que estão zelando pela saúde do menor. Também a necessidade da educação em saúde. Isso é importantíssimo. Todos os aspectos preventivos, eles fazem parte dessa promoção, e quanto mais a gente tiver acesso ao nosso paciente, com instrumentos, com ferramentas, sobretudo as tecnológicas, de modo a motivar não somente o paciente, mas os pais,
nós temos a garantia da continuidade dessas nossas ações e daquilo que nós entendemos como sendo o melhor para o nosso paciente, tá? De modo a alcançar a qualidade de vida. Então, essa é a nossa meta principal, vamos dizer assim. E o artigo trata justamente dessas questões. Outro ponto importante que o artigo traz é em relação à condição das lesões de cárie e alterações dos tecidos periodontais. Os tecidos periodontais de sustentação, de um modo especial, dos elementos dentários. Então, nós sabemos que a própria condição sistêmica do paciente, por conta dessa cardiopatia congênita, isso corroborando com a condição de um ambiente de infecção e de dor em termos de cavidade bucal, vai, de uma certa maneira, interferir nesse processo de tratamento do paciente. Então, a gente pode observar por meio das ilustrações, né, a perda de tecido dentário, muitas vezes condenados, né, os elementos dentários, nós não temos muito o que fazer infelizmente, a exodontia é o caminho, a remoção desses dentes é o caminho, porque nós temos ali um foco de infecção. Então, a higiene bucal, sobretudo os aspectos preventivos, eles precisam contemplar toda a rotina de um paciente sistemicamente comprometido, sobretudo os cardiopatas. É importante também que o profissional exerça o seu papel também junto ao seu paciente e aos pais, na efetividade, né, na concretização das orientações que ele passa para os pais e também para o paciente, de modo que a gente consiga êxito nas nossas orientações. E é interessante que este artigo ele trata justamente de dois pontos, né, de duas palavras-chave nesse contexto da odontologia, sobretudo em pacientes cardiopatas congênitos, que é a promoção da saúde para nós termos qualidade de vida e, de um modo especial, utilizando-se da prevenção para nós termos, né, esse retorno positivo, ok? Então, nós sabemos que a cavidade bucal é um meio propício, né, um microambiente propício, e, de uma certa maneira, a higiene bucal presente e regular na cavidade bucal deste paciente vai contribuir e muito com o seu quadro, né, sistêmico de um modo geral. Bom, então o artigo ele justamente traz como objetivo, né, conhecer melhor os conhecimentos e as condutas dos pais destas crianças, de pacientes cardiopatas congênitos. Foi um trabalho desenvolvido na Índia, com 170 crianças participantes de 1 a 16 anos de idade e de ambos os sexos. Foram crianças já com diagnóstico de cardiopatia congênita, e os fatores de exclusão, ou seja, aqueles pacientes que não adentraram ao estudo, foram aqueles que se enquadravam nestas condições, né? Estado de inconsciência, severamente debilitadas, não cooperativas, mentalmente comprometidas e com outras síndromes associadas. Dentro da metodologia ainda deste estudo, nós tivemos duas partes distintas. A primeira foi o registro da condição bucal dos pacientes cardiopatas congênitos, e a segunda parte em relação a um questionário que foi passado para os pais a respeito do conhecimento que eles tinham e de condutas com os aspectos preventivos da endocardite infecciosa, né? Como eles entenderiam que seria o mais adequado
para a gente oferecer saúde, né? Para ter saúde bucal destes pacientes. E foi realizada uma análise estatística inferencial, um Q², porém, na análise do texto, que nós vamos depois, logo mais, conversar com o Dr. Moacir, nós percebemos que houve mais uma análise estatística descritiva do que inferencial deste artigo. Os resultados mais predominantes em relação à cavidade bucal foi a língua saburrosa, né, com um percentual mais elevado dentre as outras avaliações da condição bucal, mas também a gente não pode deixar de destacar as lesões cariosas, né, e a placa, né, a placa bacteriana, o biofilme dentário, que também teve uma prevalência, assim, teve um dado, né, um percentual significativo dentro desse estudo em termos da análise descritiva. Em relação aos achados sistêmicos, né, a fadiga por esforço foi o que teve um percentual maior. Bom, em relação aos aspectos gerais de discussão desse artigo, nós trazemos aqui o conhecimento detalhado das condições bucais, sendo uma condição essencial no cuidado com o paciente, no sentido de se evitar a endocardite infecciosa. Nós sabemos que muitas vezes encontramos ao exame clínico uma cavidade bucal precária, com lesões cariosas generalizadas, de forma aguda, algumas crônicas, e, sobretudo, a questão da negligência da higiene bucal, tá? Então, nós percebemos que muitas vezes os pais, de fato, não receberam nenhuma orientação prévia, profissional, por razões ainda desconhecidas, mas abre-se uma oportunidade para que, inclusive por meio deste artigo, que a gente também reproduza na nossa Cardioped Brasil, porque o que a gente percebe muitas vezes, beira-leito, conversando com os pais, é que muitos deles não têm conhecimento ou nem sequer buscaram mais informações sobre a saúde bucal, né, própria e também, né, que dirá dos filhos, né, ou do filho que se encontra conosco. Outro aspecto importante é em relação às crianças com cardiopatias congênitas, que apresentavam, né, uma gengivite mais severa e um aumento do acúmulo do biofilme, em comparação com crianças normais. É importante destacar nesse aspecto que a ordem dessa redação, muitas vezes sou estranho, mas num olhar técnico, a gente, em função do acúmulo do biofilme existente na cavidade bucal, é que gera realmente essa gengivite, que em estado de progressão, gera-se a periodontite com perda óssea e, por conseguinte, do elemento dentário. E nós temos, né, a predominância dos Streptococcus mutans, que é o micro-organismo desencadeador desse processo carioso. Ao passo que nós temos, então, uma necessidade premente da manutenção e da conscientização, da necessidade da conscientização dos pais sobre a importância da saúde bucal dos seus filhos, né? Sobretudo a correta higiene bucal, a adequada higiene bucal, não se esquecendo, inclusive, da própria língua, né? Como nós vimos aqui, alvo do resultado desse artigo, essa burra lingual. Então, é importante que também a gente destaque não somente os tecidos dentários, mas também os tecidos moles da cavidade bucal. Outro ponto importante também, destacado neste artigo, e que nós trazemos à reflexão, são as crianças com cardiopatias congênitas que apresentaram níveis mais elevados de hipoplasia de esmalte, assim como lesões de cárie quando comparado com indivíduos saudáveis.
Então, o que é a hipoplasia de esmalte? A hipoplasia de esmalte é a formação incompleta ou alterada da matriz orgânica do esmalte dentário, ou seja, onde se deposita o esmalte dentário, tem uma falha, né, por conta dessa matriz, e aí o dente acaba apresentando clinicamente essas manchas esbranquiçadas, muitas vezes rugosas, sulcadas ou com ranhuras. Então, aqui nós temos a perda de estrutura de esmalte dentário, sobretudo asseverada por meio físico, né? Com a própria escovação, com a própria alimentação também, de modo que nós precisamos intervir quando nós temos um quadro clínico deste aqui, né? Parecido com esse aqui. Então, a hipoplasia é um fato importante porque o dente, de uma certa maneira, já se encontra fragilizado. Então, existem os defeitos no esmalte, como a hipoplasia, que, de uma certa maneira, vão contribuir para a cárie dentária, o uso crônico de medicamentos açucarados, muitas vezes, embora a indústria farmacêutica esteja melhorando cada dia mais essas questões, mas neste artigo, de um modo especial, ele traz à luz os medicamentos açucarados e o alto consumo de carboidratos. Então, hoje nós temos uma alimentação muito mais industrializada do que há algum tempo atrás. E essa condição, quando não existe um tratamento, uma condução de tratamento, um acompanhamento profissional, geralmente contraindica a cirurgia cardíaca, né? Pelo menos temporariamente, até a criança sair desse estado. Então, percebam a importância da condição bucal, até mesmo para a gente poder ter uma situação mais favorável em termos de tratamento sistêmico, né? No caso, a própria cirurgia cardíaca. E, além das cardiopatias complexas, né, que nós vivenciamos, nós temos também outros problemas que estão associados a essas cardiopatias. Muitas vezes a criança ela não tem apenas a cardiopatia, ela guarda outras questões importantes, outras alterações sistêmicas que, de uma certa maneira, vão piorando esse quadro de saúde bucal. Muitas vezes, os pais acabam, em função dessa condição clínica do paciente, sendo um pouco mais permissivos e aí lenientes com a questão da higiene bucal dos filhos, né? Até por conta da fragilidade do quadro. Nós compreendemos, né, todo esse panorama, mas nós precisamos agir efetivamente porque é uma condição muito propícia para a gente ter ali uma condição de precariedade da cavidade bucal, com lesões de cárie, doença periodontal e assim por diante. A amamentação, muitas vezes, e refeições noturnas frequentes também podem, né, levar a uma negligência à higiene bucal, até por conta da fadiga física e mental dos pais. Quantas vezes os pais relatam que trabalham e de repente, a criança faz uso, né, o uso de mamadeira noturna, ou até mesmo a amamentação no peito, em refeições no período da noite. E quando ocorrem de uma maneira frequente e sem a higiene bucal adequada, isso também pode levar a um quadro de cárie aguda e de doenças periodontais e também que comprometam a saúde bucal do paciente menor. Então, crianças sistemicamente comprometidas, elas já têm uma situação clínica agravada e as alterações do sistema estomatognático são quase que inerentes. Então, daí se acende uma luz vermelha para que o profissional cirurgião dentista fique atento a essa condição para poder intervir no melhor momento. O acesso à assistência odontológica especializada por meio de um atendimento compartilhado e interdisciplinar, no caso, né, a integração do cirurgião dentista na equipe médica para um melhor encaminhamento do caso, e
implementando técnicas e estratégias em saúde bucal, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, esse é o nosso mote, esse é o motivo principal da gente conversar sobre prevenção e promoção em saúde. Tá? É uma questão quase que sine qua non nós incluirmos a saúde bucal neste contexto da saúde sistêmica e geral do paciente que já vem comprometido. Um ponto de destaque é que na nossa UTI da Cardioped Brasil, nós fazemos um trabalho justamente voltado para melhorarmos as estratégias em saúde bucal, de modo a oferecer para o nosso paciente uma condição adequada e propícia para a continuidade do tratamento dele conosco. E também um trabalho direcionado com os pais, a fim de obtermos também um auxílio dos pais em relação à higiene bucal dos filhos. Não somente no período em que o paciente se encontra aqui conosco, mas também fora daqui, né? Na manutenção da higiene bucal e da saúde do paciente que passa pela cardiopede. A conclusão desse artigo, e mediante a discussão que foi realizada, se conclui que o estado de saúde bucal das crianças com cardiopatia congênita não foi satisfatória nesse levantamento que eles fizeram, né, por meio de alguns índices, e, ao mesmo tempo, os pais não sabiam que o mau estado da cavidade bucal poderia ser um fator que predispusesse a endocardite infecciosa. Um dado importante, relevante, que nós também visualizamos muitas vezes aqui no Brasil, né, no estado de São Paulo, e de modo especial na cidade de São José do Rio Preto. Então, fica o alerta para que realmente nós possamos voltar o nosso olhar para estas crianças sistemicamente comprometidas, no caso com cardiopatias congênitas, e a intervenção e a intervenção odontológica que ela seja perene, que exista uma preservação do caso, né? Muitas vezes o paciente é atendido pelo profissional cirurgião dentista naquele momento e depois não tem uma continuidade. E o paciente, como tem já um comprometimento sistêmico, nós precisamos dar este apoio, este suporte pós-alta, né? Com a alta desse paciente após a saída dele do nosso hospital. Aqui são algumas referências do artigo. Ficam os meus agradecimentos a todos que estão nos acompanhando, ao Dr. Moacir, de um modo especial, ao Dr. Ulisses, que lidera com muita sabedoria a nossa UTI, e todos os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, psicólogos, ou seja, toda a equipe que compõe, né, a nossa Cardioped Brasil, num trabalho em equipe para sempre promover a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu acredito que era isso que eu tinha que expor do artigo, e vamos às observações e demais reflexões. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, pesquisador na FAMERP. A finalidade, neste momento, de fazer comentários sobre os aspectos metodológicos da apresentação agora realizada pelo Dr. Fábio, como parte do programa de residência em cardiologia pediátrica na Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo, o próprio título já especifica o que é a intenção, né? Qual é o objetivo, ou seja, de avaliar a saúde oral, o estado da saúde oral das crianças com cardiopatia congênita e, em paralelo, as atitudes de interesse, cuidado, conhecimento que os pais dessas crianças têm sobre esse aspecto. Já foi ressaltado um trabalho feito, publicado, né, em 2009, então
elaborado bem antes, talvez 2007 ou 2008, e um aspecto interessante também que foi realizado na Índia, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Índia, na cidade de Mumbai, pouco tempo atrás, uma cidade muito grande, 10 milhões de habitantes, e pude presenciar, mesmo agora, recentemente, né, que os cuidados de higiene realmente eram muito precários, né? A gente podia observar isso nitidamente, transitando lá pela cidade. Então, imagino que em 2009, então, 14 anos atrás, as condições talvez fossem ainda mais precárias, né? Levando a esse aspecto lamentável que foi apresentado no artigo. Bom, o tipo de estudo. Desculpa, aqui está qualitativo, é um estudo nitidamente quantitativo, né? Deixa eu corrigir aqui. Quantitativo. Estudo quantitativo, porque ele apresenta alguns resultados numéricos em termos de quantidade e porcentagem, né? Ele é um estudo de campo, porque nem ficou só na observação passiva e nem houve intervenção grave no status quo das crianças, né? Então, foi feito só um questionário com os pais e uma análise clínica da saúde bucal. Então, é um estudo de campo. Também, em relação ao comportamento no tempo, ele é parado no tempo. Ele nem vai de causa em busca de um efeito, que seria um estudo prospectivo, nem é um estudo retrospectivo, que já tem o efeito e vai em busca de causas ou associações no passado. Então, é um estudo parado no tempo, então é um estudo transversal. E, como a maioria dos estudos transversais, ele visa aspectos de prevalência. Então, ele vai buscar a prevalência das alterações bucais e do conhecimento dos pais sobre o assunto. Em resumo, quantitativo, de campo, transversal, para avaliação de prevalência. Fábio já chamou a atenção, ele descreve rapidamente ali no método que vai utilizar o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado, vocês se lembram, né? Quando a gente tem variáveis, pode ser do tipo qualitativo ou quantitativo. Qualitativos são qualidades, né? Enquanto que quantitativas são números verdadeiros. Lembrando que nem sempre o que a gente acha que são números verdadeiros, como número de telefone, número de CPF, são identificações e não números que permitem cálculos matemáticos, né? Então, quando a variável é qualitativa, ela pode ser nominal, quando não há hierarquia entre elas, então, profissão, religião, sexo, tipo sanguíneo, são variáveis qualitativas nominais. E existem as qualitativas ordinais, quando, apesar de não serem números, existe uma certa hierarquia. Por exemplo, classe funcional, ou lesão leve, moderada e grave. Em geral, os scores que são utilizados de gravidade, né? As variáveis qualitativas, essas sim, é nessas que se usa o Q-quadrado, sejam elas qualitativas nominais ou qualitativas ordinais, você pode utilizar o Q-quadrado, que vai comparar uma porcentagem obtida com outra porcentagem esperada ou comparativa com outro grupo. Então, vejam, precisa sempre de dois grupos para você fazer Q-quadrado, o grupo de estudo e o grupo controle, né? E ele não fez isso, ele só descreveu as porcentagens e quantidades encontradas de cada coisa, né? Ele podia até utilizar o Q-quadrado para comparar as prevalências em cardiopatas cianóticos e cardiopatas acianóticos,
né? Poderia ver, sei lá, se o pai versus a mãe, coisas assim. Isso seria uma análise inferencial. Mas aqui ele não usou o Q quadrado, apesar de ter relacionado e usaria. Então, foi uma análise só descritiva, né? Uma estatística descritiva. Se houvesse números, vocês lembram, só para lembrar, se fossem números verdadeiros ou números que não seguissem a distribuição gaussiana, poderia utilizar o Mann-Whitney para 2 grupos, Kruskal-Wallis para 3 ou mais grupos. E se fosse testes pareados, tanto o Wilcoxon para 2 grupos, quanto o Friedman para 3 ou mais grupos. E os testes melhores, né? São os testes que se usa para variáveis quantitativas contínuas com distribuição gaussiana, teste T, pareado ou não, e análise de variância. Então, ele teria muitas possibilidades de usar estatística, até mencionou o Q quadrado, poderia ser o Fisher também, mas não utilizou, um ponto negativo, né, do estudo. Agora eu destaco aqui 2 coisas que eu considerei curiosas, né? Não, uma de terminologia e outra curiosa. Ele fala que 76 casos, ou seja, 44,7% eram com doença cardíaca cianótica e 94, ou 55,3%, com doença cardíaca acianótica. Só ressaltar na terminologia que a doença não é cianótica ou acianótica, né? A doença é cianogênica ou acianogênica, ou seja, ela gera ou não gera cianose. O termo cianótico ou acianótico cabe ao paciente. Então, você tem um paciente cianótico ou acianótico, se ele apresenta cianose, né, caracterizada laboratorialmente com mais de 5 gramas de hemoglobina reduzida na circulação capilar, ele seria cianótico. Então, aqui seria prudente considerar o termo cianogênico e acianogênico. Agora, aqui ficou muito estranho, né? Nessa segunda parte, porque ele diz que cianose generalizada e baqueteamento de dedos foram vistos mais em pacientes cianóticos, 56% e 41%, enquanto que nos pacientes acianóticos foi menor. Claro, não teria que ser 0, né? Se eles são acianóticos, não poderia ter cianose nem baqueteamento. Mas ele diz que nos acianóticos tinha 16% de cianose generalizada e 17% de baqueteamento. Eu acho isso impossível, né? Nem que fosse considerar o Eisenmenger lá na frente, mas que seria cianótico antes e ficou cianótico, mas não teria 16% de Eisenmenger. Então, eu acho que houve um engano aqui nessa afirmação. Um outro aspecto metodológico deve ser chamado a atenção. Vejo que nas tabelas que ele apresenta, o Fábio já chamou a atenção, tinha 50,6% de placas na língua, tinha 41% de placa dental, mais 35% de cálculo dental, mais 42% de cárie. Então, fica irreal, né? Porque isso aqui sobrepassa em muito os 100% da casuística. O que quer dizer isso? É que tem muita gente que tem 2, 3 ou até mais condições, né? Isso deveria fazer uma tabela diferenciada, né? Os que têm só um componente, os que têm 2 componentes, ou 3 ou mais, ficaria mais ilustrativa para você ter uma ideia da associação de condições, né? Além disso, ele coloca nos achados orais, ele coloca aqui nessa terceira posição aqui, cianose da língua e dos lábios.
isso não é uma condição oral, né? Porque se a pessoa tem cianose da língua e dos lábios, é porque ela tem uma cardiopatia cianogênica, né? Não é por causa da boca, e sim uma condição geral. Então, esse item não caberia nos achados orais. Mesma coisa de somatória, passando muito de 100%, tem nas condições clínicas, né? Então, seria, como eu disse na anterior, seria interessante separar. E também juntar coisas que são similares, porque cianose, baqueteamento de dedos, né? Essas são condições que andam junto, né? Se tem baqueteamento, tem cianose, né? Seria um aspecto para corrigir essas tabelas no sentido de ficar mais claro a interpretação dos resultados. Bem, então, fazendo um resumo geral agora, chamados pontos positivos ou fortalezas, comparado com os pontos negativos, fracos, fragilidades ou limitações. Também concordo com o Fábio que um ponto positivo é trazer à luz, à discussão, né, os aspectos de prevenção, né, porque a gente sabe das graves complicações e resultados prognósticos quando aparece a endocardite infecciosa, né, que pode ser uma das complicações nesses casos com má higiene bucal. Então, esse fato eu considerei como ponto positivo e também o outro é levantar a necessidade da transdisciplinaridade. Isso eu sempre gosto de mencionar, né? E aqui o nosso grupo tem essa característica marcante, que é do foco concentrado na transdisciplinaridade, né? Essa participação do Fábio agora no grupo é um reforço para isso. Então, nosso grupo está sempre melhorando nesse aspecto de oferecer todas as possibilidades, né, de abordagem diagnóstica e terapêutica, e cada grupo auxiliando o outro e todos crescendo juntos, em benefício do paciente. Pontos negativos, ou fracos, ou fragilidades, ou limitações, né? A apresentação dos resultados podia ser bem melhorada, né? Tanto no aspecto estatístico, como na apresentação das tabelas, eventualmente alguns gráficos, traria um aspecto favorável para a interpretação do trabalho. Eu destaco, agora, para finalizar, que nós já tivemos oportunidade de desenvolver uma tese de doutorado aqui no nosso grupo, uma dentista de Araraquara, morava em Araraquara, mas fez o trabalho aqui na nossa UTI. Ela avaliava a condição bucal de todos os pacientes internados na UTI coronária, né? E conseguimos demonstrar que realmente os pacientes mais graves do ponto de vista de coronariopatia tinham mais comprometimento de doença periodontal ou não tinham dentes, né? Mostrando que o processo inflamatório crônico, que é muito conhecido, né? Que processos inflamatórios crônicos de longa intensidade, né? Eles levam a maior risco de doenças inflamatórias, né? Consequentes, como aterosclerose, câncer, etc., né? Então, esse cuidado é fundamental, né? Que a gente pode entrar como um efeito borboleta, né? Você trata do dente sempre com maior atenção. Então, pequenos cuidados aqui no começo vão evitar perda dentária lá no futuro e, pior, aparecimento de doenças graves, como a aterosclerose. Então, a doença periodontal é um grande risco para isso. Fora as infecções, né? Então, termino a minha apresentação, obrigado, e fico à disposição para alguém quiser comentar.